Aleluia. Amém, igreja de Deus. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 29. Hoje eu quero falar, hoje não, a ideia é podermos falar um pouquinho sobre a vida de José. A vida de José tem muito a nos ensinar. E eu quero crer que Deus ele tem algumas coisas para poder trazer ao nosso coração. Amém? Igreja, deixa eu, antes de eu ir para a palavra, propriamente dita, eu quero me posicionar aqui, juntamente com a igreja, e dizer para você por que nós não cancelamos culto, por que é que nós estamos aqui, porque nós não temos visto nenhum motivo ainda para podermos estarmos... para estarmos, como é que se diz, em pânico, né? Tudo que nós temos ouvido, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, são suspeitas sobre suspeitas. E nada se confirma, né? Sobre essa questão do vírus. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouquinho diferente do que eu ando vendo e ouvindo por aí. Eu acho que nós deveríamos hoje estar muito mais preocupados com algumas questões que de fato estão acontecendo conosco, né? A nível de vale. Nós estamos aí com um surto de dengue em várias cidades de uma maneira grave. Grave. É surto mesmo, né? E muita gente descuidando disso e atento à questão do coronavírus. E eu não entendo por que a gente está descuidando de uma coisa que está tão mais próxima de nós, que é a dengue, e se preocupando conforme aquilo que vão passando para nós, na mídia, daquilo que nem chegou até a gente ainda. Então, assim, querido, a ideia é, pastor, mas você não acredita que precisa se precaver? Sim, eu entendo que a gente precisa fazer o nosso papel, né? E dependendo de como as coisas vão caminhar, eu quero sugerir para você, aqui desde já, se você não quiser cumprimentar, não quiser abraçar, não quiser beijar as pessoas, fica à vontade. Amém? Tranquilo? Então eu quero assim antecipar para os irmãos o seguinte: se o irmão não quiser dar a mão para você, não é porque ele está de mal de você. Tá bom, meu querido? É porque ele quer só se precaver com a questão do que está acontecendo por aí. Tá bom? Então é um direito que ele tem, de não apertar a mão, de não abraçar, de não beijar. Se quiser cumprimentar com o pé, com o cotovelo, com o olho, do jeito que você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Fica à vontade. Nós colocamos álcool gel ali também, ali fora, então você saindo daqui, lave as mãos, eu passo o álcool, né? Fique tranquilo. Nosso papel aqui é poder estar fazendo a nossa parte, e até que a gente entenda que isso possa nos alcançar, querido, não há por que a gente, na verdade, se isolar. Amém? Amém, meu querido? Ok? Então a gente não pode ficar... caminhando conforme aí como massa de manobra, não. Né? A gente precisa caminhar conforme a nossa realidade. E eu penso que a nossa realidade hoje é surto de dengue, que nós estamos descuidando, sarampo, vacina que não foi dada, gente morrendo por coisas básicas. E por que isso não está acontecendo? Por que a gente está cuidando disso? Por que a gente enfiou mais uma preocupação de um corona na cabeça? Quando isso nem chegou no Vale do Paraíba ainda. Então, por que a gente não tem nada confirmado, eu não entendo por que a gente tem que se isolar. Amém? Até aqui? Glória a Deus por isso então. Você está comigo então? Amém? Beleza? Então tá bom. Se você não tiver também, não tem problema. É um direito que você tem. Não tem dificuldade não. Mas é o nosso papel aqui para a gente poder, na verdade, estar se cuidando. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 29, a partir do versículo 14. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça?
Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. Repita comigo: preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. É até aqui. Ore comigo por um instante. Pai, obrigado por esse tempo com a Tua palavra, por esse momento sério de grande responsabilidade e temor, Pai. E por isso eu peço para que o Teu Espírito Santo seja livre para poder usar a minha vida. Tudo que eu quero ser nesse momento é só um canal Teu, é só um meio, ó Deus, nas Tuas mãos. Quero poder, Pai Santo, caminhar conforme o Teu querer. Que a minha vida seja apenas uma forma de que o Senhor possa se revelar e falar e ministrar ao nosso coração esta noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu vou falar, estou pregando aqui só a respeito do Antigo Testamento, algo que por vezes eu vejo um grande número de cristãos perdendo a afeição pelo Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz, a própria Escritura, no Novo Testamento, usando a vida do apóstolo Paulo e alguns outros apóstolos, nos ensina que, de forma alguma, o Antigo Testamento ele deve ser desprezado. Romanos capítulo 15, versículo 1, uma carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ele diz que para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, a gente precisa aprender e aplicar com a intenção de obter crescimento, maturidade. 1 Coríntios capítulo 10, uma carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, o que deixou escrito para o nosso exemplo é que se escreveu. Então a primeira coisa que eu quero lidar com você aqui, é que estamos falando sobre o Antigo Testamento, e aqui tem muito do que se aprender para a nossa vida. É lógico que a gente não pode lançar mão de tudo, tal como exemplo a forma de culto no sentido de sacrifícios. Mas em cada ocorrido, em cada episódio no Antigo Testamento, em cada circunstância, existe algum tipo de princípio da qual a gente pode tirar, aprender e crescer. Outra questão importante é a percepção de como a Bíblia, escuta bem, ela não esconde nada a respeito do ser humano. As histórias contadas não são apenas de pessoas boas ou de pessoas que se tornaram boas por intermédio da ação divina. Pelo contrário, ela também mostra pessoas desestruturadas na sua condição de
ser humano, afetadas por seus relacionamentos, pela maneira como foram criadas, mas pela decisão de quererem ser más. E na minha opinião, e isso aqui é meu agora, para mim é o livro supremo sobre a personalidade humana. A terceira coisa que eu quero deixar claro, e mais importante, é que as Escrituras é a palavra de Deus inspirada. Do Antigo ao Novo Testamento. Muito embora foram homens que escreveram, porém quem os inspirou foi Deus. Homens de diversas circunstâncias, épocas e modos de vida diferentes. Porém, o que escreveram? Escreveram de maneira alinhada ao propósito divino. Deus usou pessoas comuns para registrar a sua vontade, histórias para o nosso crescimento e para que o propósito dele se cumpra sobre a nossa vida. Amém até aqui? Amém. Não dá para falar de José se a gente não falar de Jacó, seu pai. Não dá para falar de José se não falar da família dele. Jacó é um homem que teve por marca, lembre-se, eu vou falar de José. Mas o pano de fundo que eu vou te dar aqui agora tem que ser de Jacó. Porque a gente vai entender o que vai acontecendo com esse garoto, que vai crescendo, e de que forma que ele vai crescendo. Jacó é um homem que teve por marca uma índole, um caráter questionável. E já começa pelo fato dele nascer segurando o pé do seu irmão, ainda no ventre. E quando sua mãe dá a luz a eles, é interessante que o relato que ocorre é que é isso mesmo. Jacó está com a mão no pé do seu irmão Esaú. E por isso ele recebe o nome de usurpador. E usurpador significa aquele que se apodera ilicitamente daquilo que não lhe pertence. Aquele que se apodera daquilo da qual ele não tem direito. E de fato esse episódio mostrava de fato quem era Jacó. Mesmo assim, Jacó, sendo um homem com um coração enganoso, veja bem, Deus não desistiu dele. Porém, as suas investidas enganosas, suas semeaduras de engano, lhe trouxe colheitas tenebrosas. Sofreu muito, trabalhou muito duro, também foi enganado. Caminhou muitos anos pesado na sua consciência, mas Deus, em sua infinita misericórdia, resolveu intervir, afetando profundamente a vida de Jacó. As Escrituras registram que ele teve uma luta com Deus. E quando ele luta com Deus, e por causa dessa compreensão que ele tem, de que só seria de fato aliviado a partir do momento em que ele se entregasse plenamente, dependesse plenamente e desejasse Deus plenamente, assim e por causa disto, ele foi mudado, escuta, de dentro para fora. Ele foi abençoado legalmente. Isso já nos traz algum ensino. E deixar muito claro que Deus é um Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que pode mudar a nossa história. O que ocorreu com Jacó, antes e depois, é uma realidade que acontece até os dias de hoje. Sendo assim, eu quero dizer para você que está aqui esta noite, que está cansado de levar uma vida aparente, ou aparentemente boa. Vive uma vida aparentemente boa, porém com uma consciência pesada de que a vida que você leva está sendo vivida ao custo de tantas outras que se perderam pelo meio do caminho. Assim como Jacó. Porém, o nosso Deus tem o poder de aliviar isso em tua vida. Se a nossa vida tem alguma forma pesada, culpada, e por isso não conseguimos usufruir do que temos, se andamos com medo de perder o que conseguimos, ameaçados pela verdade que pode estar se achegando, escuta, Deus ele pode nos ajudar nesse processo de mudança e limpeza. Mas nada pode acontecer se eu primeiro não reconhecer, se eu não me entregar e se eu não depender de Deus. Você está aqui ainda? Terreno sagrado.
Embora fosse comum a poligamia naquela cultura, há muita gente que pergunta-se por que Deus permitiu a poligamia antigamente. Existem algumas respostas para isso. E uma delas é que Deus, na verdade, não permitiu. Deus, ele tolerou. Por conta de uma cultura que havia naquele tempo. Muito embora comum a poligamia naquela cultura, tolerada por Deus ao mesmo tempo, nunca foi a vontade de Deus que o homem tivesse mais do que uma mulher. O plano de Deus inicial para a família é um homem para uma mulher. Por que só 3? Eu vou falar de novo. Um homem para uma mulher. Ufa! Deu um medão aqui agora. Jacó erra, tendo 2 esposas e 2 concubinas. Mulher para mulher de metro, né? Jesus. A família é formada por várias mulheres. E conforme acordado, Jacó ele concorda, ele faz um acordo com o seu sogro. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Mas é enganado e recebe Lia no lugar de Raquel. Então depois ele trabalha mais 7 anos para poder conseguir a Raquel. Ele tolera esse engano, suporta mais os 7 anos, e então trabalha esses 7 anos, e lá em Gênesis 30 você vai ver que ele definitivamente, como nós lemos, recebe Raquel. Observe que esta relação ela já começa delicada, pois já se sabe que Jacó ama mais Raquel do que Lia. Porém, quem dá filhos para Jacó é a Lia, e não a preferida dele. Enquanto isto, há uma guerra entre elas e ele. Um triângulo amoroso marcado por amor, ciúmes e preferências. E o jeito mais delicado de tentar resolver essa situação é com filhos. A pior maneira possível. Jacó, Raquel, Lia e as servas. Dessas mulheres foram gerados 12 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isar, Zebulon, José e Benjamim. Acredita-se que ele teve filhas, mas a única citada é Diná. O que isso nos ensina? Eu vejo que há um pensamento que por vezes permeia o coração do mundo masculino, casado. E até não casado, que é o fato de, e se eu pudesse ter mais de uma mulher? E se eu pudesse ter outra mulher? O que Deus fala sobre isso? A resposta, meu querido, ela é muito simples, direta e objetiva. A resposta é que o homem, ele deve ter quantas? Uma mulher. Em Gênesis está o nosso padrão. Infelizmente, para a maioria dos homens, parece haver um pensamento de que não há nada de errado em possuir uma outra mulher a não ser a sua. Mas há. Primeiro, porque é difícil criar intimidade com uma pessoa e aprender a adaptar-se à vida com ela. Leva tempo. Esse mês de março, eu faço... Nós estamos em 2020? Jesus. Eu faço 20 ou 21 anos de casado com a Tita. 21. Obrigado. Minha filha quebrou meu galho ali. 21 anos de casado. E eu ainda estou num desafio de conhecer a Tita, que é uma mulher. Leva tempo, precisa ter paciência. E não estou falando só da Tita comigo, não é? Da minha pessoa para com ela também. É os dois, são os dois, queridão, não tem jeito. Não é questão de um só.
É assim que a aliança funciona. E por que a gente não estabelece? Eu entendo que o motivo por que a gente tem uma aliança é para a gente, na verdade, não escapar dela. Porque toda vez que a coisa aperta, eu tenho que lembrar o seguinte: olha, aliancei. Não dá para escapar. Eu tenho que aguentar. É isso mesmo. Você tem que aguentar. Salva as proporções, tá bom? Eu estou falando aqui de um casal civilizado. Amém até aqui? Ok. A gente precisa de tempo para passar com a pessoa, se adaptar a ela, e junto com ela, além de criarmos todo um nível de intimidade, em físico, emocional e espiritual, conseguirmos vencer e avançar e crescer e amadurecer. É por isso que tem que ser uma só. Imagina tudo isso com duas mulheres. Na minha cabeça não há homem que aguente. E vice-versa. Segundo, essa cultura que prega podermos ter as mulheres ou os homens, ainda que por um momento, marcadas pelo machismo, pelo feminismo, isso nada mais é do que um ato de objetificação. O que é isso? É a gente tornar a pessoa um objeto. É quando uma pessoa se torna não uma pessoa. A gente, na verdade, simplesmente arranca a dignidade dela e faz dela um objeto de prazer. E aqui há mais um problema. Por que, pastor, tem mais um problema? Porque para Deus, querido, escuta, o ser humano, ele é um terreno sagrado. Não importa o quanto um ser humano ele possa ter errado. Escuta o que eu vou te dizer. A gente precisa ter muito temor, mas muito temor. Vocês estão me ouvindo? Está aqui, igreja. A gente precisa ter muito temor para abrir a boca e falar ou adentrar a vida do outro. Porque a Bíblia diz que haverá um dia em que eu vou ter que dar conta disso. O terceiro ponto é que a gente vai ter que dar conta disso um dia. A Bíblia é muito clara, Paulo falando um pouquinho sobre relacionamentos, principalmente de homem e mulher, ele diz o seguinte: olha, toma cuidado com essa postura de conquistar as pessoas que você na verdade não vai dar conta. Paulo ensina isso. Você está entrando na vida de alguém? Tô. Pergunta é, você está tomado com a responsabilidade necessária para assumi-la, para mexer com ela, para dar conta das consequências desse momento que você entra nela? A quem influenciamos, seduzimos, tocamos, assumimos compromissos, escuta, também teremos que dar conta sobre elas. Então escute o que eu vou te dizer. Quem quer que seja, homem ou mulher, eu jamais posso ter esse olhar como um objeto. Porque ele pode ser um filho de Deus. Amém até aqui? Amém. Que pai é este? Quem é Jacó como pai? Passivo? Em Gênesis 30, quase todos os filhos nasceram, e um dos últimos, ele não é o último, é José. Aquele que nasce de Raquel, torna-se o primogênito de Raquel, a mulher preferida dele. O momento em que ele está indo embora para a sua terra natal, e lá em Gênesis 34, ocorre algo muito delicado. Diná, uma de suas filhas, ou talvez a sua única filha, ela é estuprada por um determinado povoado. Alguns rapazes de um povoado, os heveus, um deles se encanta pela pessoa de Diná e força a deitar-se com ela e a estupra de alguma forma. Diz a Bíblia que esse camarada heveu, filho do rei dos heveus,
Diz assim, olha, eu me deitei, estuprei ela, mas eu quero ficar com ela. Eu quero viver com ela. E então, na verdade, ele acabou fazendo uma proposta. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, ficaram iradíssimos quando souberam disso. E fizeram uma proposta. Falaram, olha, eu quero ficar com a sua irmã. Apesar de eu ter estuprado ela, mas eu quero ficar com ela. E então, quando esse filho do príncipe Eveu faz uma proposta para continuar com Diná, de tanta ira que tem no coração dos irmãos, eles, na verdade, montam uma cilada e mata todo o povo Eveu. Vingança pura. Quando Jacó ficou sabendo, escuta bem, ele ficou muito zangado. Olha para mim, põe teu olho em mim. Mas não foi pelo estupro, não. Jacó ficou muito chateado por aquilo que os irmãos fizeram com o povo. Aquilo que os filhos dele fez com o povo. Está aqui ainda? Em Gênesis 35, a segunda tragédia para Jacó foi ao chegar às portas da terra onde ele queria fincar raízes. Quem morre? Raquel, a mulher preferida, dando à luz ao segundo filho, Benjamim. Está aqui ainda, né? Jacó sequer havia limpado as lágrimas da dor da perda de Raquel, quando seu filho mais velho, Rubens, se deitou com uma das servas de sua esposa, ou teoricamente sua esposa. Usou a cama do seu pai. E a Bíblia não relata nenhuma ação de Jacó. Não fala nada. Jacó vai tocar nesse assunto lá perto da morte, lá no finalzinho, quando ele estava perdendo a vida. A pergunta é, por que Jacó só tocou neste assunto anos depois? Aonde é que Jacó estava quando tudo isso aconteceu? Por que ele não lidou com os fatos em sua posição de pai? Porque se ele não fez, quem ia fazer no lugar dele? A grande verdade é que 3.000 anos se passaram. E o ser humano é o mesmo, as histórias se repetem. A primeira questão aqui é a passividade dos pais, que até hoje nos alcança. A passividade dentro de uma casa tem sido uma das posturas, junto com tantas outras, das mais prejudiciais na estruturação da nossa família. Sabe aqueles pais que acreditam piamente que podem perder o amor dos filhos? Ai, pastor, eu tenho medo de apertar muito e aí eu perco ela, perco ele. Então eu deixo. Isso nada mais é do que imaturidade. Os pais hoje têm medo de não serem amados pelos filhos. E por conta disso, porque os pais, com essa postura imatura, de ter medo de não ser amado pelos filhos, se deixam ser manipulados. Eu vou contar para você um episódio, contado por um psicólogo, palestrante hoje, ficando reconhecido, Rossandro Klinger. Ele conta uma história interessante. Aos 16 anos, ele disse assim para a mãe: mãe, eu vou numa micareta. Micareta, para quem não sabe, é uma espécie de um carnaval reduzido, tá? É uma festinha de carnaval pequenininha. A mãe disse assim: olha, você não vai não, porque eu não tenho como comprar o abadá para você. Para quem não sabe o que é abadá, todo mundo sabe o que é? Não? Abadá é uma espécie de
como é que fala assim? É como se fosse quase que um colete, né? É um colete. Ah, mas aí vai a marca do trio que você está seguindo, da micareta que você está seguindo, é isso. A mãe responde para ele assim, olha, eu não tenho como comprar um abadá para você. Ele responde assim, mas o vovô comprou. O vovô pagou para mim. Mas a mãe dele vira para ele e fala assim, não, mas você não vai, porque você só tem 16 anos. Ele disse que olhou para a mãe e fez assim, tem nada não. Quando eu fizer 18 anos, eu quero ver o que a senhora vai fazer. A mãe dele vira para ele e fala assim, nada vai mudar. Você vai continuar na minha casa, dormindo na minha cama, debaixo do meu teto, comendo da minha comida. E o dia que você casar, você vai embora e vai deixar tudo isso aqui, porque tudo isso é meu. E aí ele diz o seguinte, a senhora acha que alguém pode amar a senhora desse jeito? A senhora acha que dá para amar você desse jeito? A mãe falou assim, quem disse que eu preciso do seu amor? E em seguida ele falou assim, então quer dizer que a senhora não me ama? A mãe, com muita calma, disse assim, filho, eu te amo muito, 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 muito. Se você vai me amar, é uma escolha sua. A minha escolha eu já fiz. Eu resolvi te amar. Mas nesse momento, eu não preciso do seu amor. Mas tem uma coisa da qual eu não abro mão. Respeito. Em seguida, ele sai pisando duro e bate a porta do quarto. E ele falou assim, vou ficar uma semana sem falar com a minha mãe. E ficou lá de durão, uma semana, sem falar com a mãe. A mãe ficou um mês sem falar com ele. Pergunta quem é que cedeu primeiro. Quem? Foi ele. 30 dias. Uma mulher que faz toda a diferença, que é a referência de amor calada, quem é que aguenta? Deixa eu te dizer algo aqui esta noite. Você sabia que na relação da família entre pai e mãe, sempre vai ter um que vai ser o mais chato? Sempre vai ter um que é o estressado. Você está aqui ainda? Sempre vai ter um que é o ruim. Sempre vai ter um que é aquele que é irado, que é o sem noção. Então deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema. Desde que essa postura seja de amor. Sabe por quê, queridos? Porque a gente perdeu a noção do que é amor. Completamente. A gente definitivamente, pais que estão perdendo a referência da palavra de Deus, perderam a referência do que Deus ensina, perderam a referência do que é crescimento em família, hoje acreditam que amor é aquilo que o mundo está pregando enquanto amor, é aquilo que sente. Olha aqui, irmãos, põe teu olho em mim. Biblicamente, amor não é aquilo que eu sinto. Porque hoje eu durmo amando e posso acordar odiando. Você está aqui ainda? Tem gente que acha que amor é presente. Tem gente que acha que amor é viagem. Tem gente que acha que amor é apenas um sentimento. Tem gente que acha que amor é ficar de nhenhenhé com a criança, com o filho. Não. Amor não é fala, é postura, é escolha.
E para você entender de uma vez por todas, escuta bem. Não existe amor se não tem justiça. Está aqui ainda? Não existe amor se no que está acontecendo não tiver a verdade. Se o fato, a circunstância está envolvida em mentira, desculpa, você não ama. Se no fato que você, na verdade, está vivendo dentro da sua família, junto com os seus pais ou junto com os seus filhos, não houver respeito, escuta, não é amor. Você não está amando. É por isso que a gente não entende nos dias de hoje. Né? Por que alguns pais foram tão severos conosco? E a gente não perdeu o amor por eles. Salvo as proporções que extrapolaram, foram além do normal, mas eu posso dizer para você, porque eu tive uma mãe que foi bastante raivosa, foi uma mãe bastante nervosa, por vezes violenta, fora do extremo, mas a minha mãe partiu e eu amei aquela mulher e sinto saudade dela até hoje. Porque é o que eles tinham para dar. É como sabiam fazer. Eu quero te fazer uma pergunta aqui esta noite. Qual é a sua visão de amor nos dias de hoje da sua casa? Madura ou imatura? Que pai é esse? Jacó, partidário. Está aqui ainda? Amém, igreja? Amém. Quando a gente olha com cuidado esse filho, José, ele é fruto da velhice, né? E eu entendo que aqui ocorre algum daqueles milagres que acabam de dar um novo sentido para a vida, quando a gente está caminhando para o final. E por ser o filho da velhice, o primogênito da mulher amada, José se torna um filho preferido. Observe aonde isso vai dar. Um lar em que já imperava intrigas, inveja, enganos, rebeldia, abusos, vingança, e agora tinha mais um elemento para essa receita desse lar desestruturado. O que era? A preferência, o partidarismo. O resultado disso? Rivalidade. Todos os irmãos de José perceberam como é que Jacó estava tratando José. Completamente diferente de todos os outros filhos. E olha, é fato que os pais passivos, eles tendem a favorecer a criação dos filhos mais fáceis de criar. Eu vou repetir a frase. É fato que os pais passivos tendem a favorecer a criação dos filhos mais fáceis de criar. E José era esse camarada, esse garoto fácil de criar. E os irmãos dele começaram a interpretar a situação. Olha só o que diz. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai, Jacó, amava José mais do que a todos os filhos, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Eu fico imaginando como é que era a relação desses irmãos com José. Patada atrás de patada. Grosseria a todo modo. Trazendo para nós. O que a gente pode esperar de um lar onde os filhos percebem serem preteridos? Onde os filhos se percebem sendo deixados para depois. Você está aqui, igreja? É. Sabe aquela situação onde o menor nasce? E os pais acreditam piamente que o mais velho vai entender que agora é hora do menorzinho? Acreditam que toda a atenção agora é só do menor? Veja, como professor e pastor, eu já perdi as contas da quantidade de jovens e adolescentes que estão sofrendo em função dessa postura dos pais
de centrarem apenas em um filho e não em todos. Tempos atrás eu conversava com uma garotinha dentro de uma sala de aula e ela, com muita liberdade, acabou dizendo assim, a gente estava numa aula muito propícia para isso, e ela foi falando, ela falou assim, senhor, sinceramente, a pergunta que eu fiz foi assim, vocês têm vontade de vez em quando bater na mãe de vocês? Pergunta a minha, né? Aí todo mundo ficou assim, senhor, você está maluco? Eu falei, não, está só entre nós, tranquilo, ninguém vai falar nada. Aí já 80% da sala falou assim, ó. Falei, tá bom, ó, eu prometo, não vai escapar daqui. E uma delas disse assim, senhor, sinceramente, eu tenho raiva da minha mãe. Eu falei, por quê? Porque definitivamente, parece que tudo é para minha irmã mais nova. A minha mãe parece que não me vê. De vez em quando, eu tenho vontade de chegar perto dela e ter um abraço dela. Mas sabe o que ela fala para mim? Pega a sua irmã, veste ela, vai lá na cozinha, pega não sei o quê. Fala assim, às vezes, senhor, eu acho que é eu também que sou mãe da minha irmã. Sabe o que acontece, irmãos? A gente acaba promovendo o nosso filho mais velho à condição de adulto. Não, ele tem que entender agora. Ele tem que amadurecer agora. Porque ele sabe que o menor precisa de mais atenção. Olha aqui, põe teu olho em mim. Você está num caminho complicado, viu? Muito complicado. Ah, pastor, lá em casa não acontece, porque a gente só tem um filho. Será? Será que você já não está terceirizando suas obrigações? A educação você já não passou para a avó? Sua presença real, presença, você já não trocou por um celular ou um tablet na mão dele ou na mão dela? Será que o tempo que o seu filho quer com você, em pessoa, ao invés disso você está enchendo ele de mimo, de presente, quando ele na verdade quer o seu olhar, o seu abraço, o seu toque? Tempo de qualidade. Porque a família, irmãos, ela pode ir sutilmente sendo fragmentada por posturas dos pais assim. Filhos podem ir adoecendo debaixo do nosso nariz. E a gente nem perceber. Sabe aquela coisa que a gente assume como pai? A gente assim, ou é 8 ou 80, ou eu vou direto para o pau e já quebro na cabeça, ou eu abandono de vez. Já experimentou sentar e pedir para o teu filho ou a tua filha abrir o jogo claramente para você sobre o que está acontecendo, de fato, sem que você dê a ela qualquer tipo de punição? E se você resolver isso, já vou te dar uma dica, tá? Prepare-se. Se é que você vai dar conta do que vai ouvir. Porque o que eu ouço em sala de aula é bárbaro. Até quando nós vamos deixar os nossos filhos nessa condição? O nosso lar crescendo desse jeito? Você está aqui ainda? Um escrito de 3.000 anos atrás. Tem alguma coisa diferente hoje? Não. Crise familiar. Por que é que a gente tem vivido uma crise familiar tão intensa e profunda nesses últimos tempos? Permita-me te dar um exemplo muito prático nos dias de hoje.
Andréa Maciel Pachá, juíza titular da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro. 15 anos trabalhando em varas de família e ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Essa mulher, uma juíza, trabalhando em vara de família, resolveu relatar os fatos dos acontecidos com nomes fictícios. E isso, na verdade, tomou uma proporção tão grande que ela começou a escrever livros. E de livro virou um seriado na TV. E que eu achei muito interessante. Não perdi um, desde o dia que eu vi. Numa entrevista para a revista Época, foi feita a ela a seguinte pergunta: você, ao se posicionar sobre algumas histórias, a senhora não está indo além do seu papel de juiz? Resposta dela. Eu vou falar na íntegra para você. Eu não sei exatamente. Eu sei que a função do juiz é solucionar conflitos. A minha experiência na vara de família mostra o Estado tentando devolver às partes, ou seja, ao pai e à mãe, a capacidade de resolver seus problemas. Eu vou te explicar o que é isso que ela está querendo dizer. Eu não acho correto o Estado interferir na esfera privada, se as pessoas têm capacidade para isso. Mas ocorre muitas vezes o contrário, uma terceirização da responsabilidade pessoal, como o caso dos pais que procuraram a justiça para escolher a escola do filho. O que ela quer dizer aqui, irmãos? Ela diz o seguinte, depois eu vi ela falando isso claramente, tá? É que os pais de hoje são pais imaturos emocionalmente ao extremo. Ela diz que hoje, cada vez mais, homens e mulheres estão menos preparados, em especial os homens, para o casamento. O que ela está colocando aqui nessa frase é o seguinte, e eu vi ela falando isso, ela diz o seguinte: olha, é um absurdo você saber que você tem um adulto que tem responsabilidades, ele sabe que ele tem que trabalhar, levantar cedo, cumprir o seu horário, ele tem que comprar as coisas para dentro de casa, ele sabe de todas essas responsabilidades, mas quando ele tem a capacidade de sentar com a outra pessoa para discutir qual que vai ser a escola do filho, eles não conseguem decidir isso. E ela diz assim, é um absurdo. Como é que não se tem maturidade para um conversar com o outro e dizer assim, olha, qual é o melhor para o nosso filho? A igreja precisa ser despertada para aquilo que está nos envolvendo e alcançando a nossa casa. A gente precisa responsabilizar os nossos filhos para que eles cresçam aprendendo o que é responsabilidade. Sempre vai ter luta nisso, e é fato. Lá em casa eu me lembro que a primeira vez para o Pedro sair de bicicleta sozinho, foi um Deus nos acuda. Porque eu falo assim, Pedro, vai, pega a bicicleta e vai. A mãe fazia assim, não filhinho, vamos, vai. Vamos. Falei, Tita, pelo amor de Deus, libera esse moleque. Deixa ele ir com a bicicleta sozinho. Não, mas e se? E se nada? Você tem que acreditar que vai dar certo, caramba. Esse moleque tem que crescer. E devagarinho, para a bike, começou a ir aqui no mercado, depois foi para não sei aonde, hoje já vai para a escola e volta. Estou falando que a Tita está errada? Não. Mas é assim que as coisas funcionam. Um fala não, outro fala sim. Qual é o acordo que a gente chega? Algum acordo tem que ter.
A Bíblia diz que eu e você precisamos criar filhos com propósitos. Filhos são flechas. Salmo 127. Nota aí para você ler em casa. Filhos são flechas. Sabe o que isso significa? Que é você que coloca ele aqui, ó, e ó, some, queridão. Irmão. É difícil ouvir isso? Eu sei que é difícil para ouvir hoje. Mas é o que diz a palavra de Deus. Eu não vou escapar dela. Amém? Está aqui ainda? O que eu e você temos dado como alvo para os nossos filhos? Deus, família, profissão, tem instigado ele à vocação da vida dele, ao propósito da vida dele? É tempo de revermos o que a gente tem feito com a nossa família. Pais, sentem com seus filhos, põe olho no olho de vez em quando. Você está aqui ainda ou não? É. Você já pediu perdão para o seu filho por algumas coisas que já fez? Foi terrível. Porque pai não acerta todas as vezes. Está aqui ainda? Pastor, nem sei se eu vou ter filho agora. Vai, em nome de Jesus vai. Eu quero terminar falando sobre 3 pontos rapidamente. Escuta o que eu vou dizer para você e para mim, é para nós aqui hoje. Nós somos pais imperfeitos criando filhos imperfeitos. Sabia disso? Não dá para acertar todas as vezes. Mas tem uma coisa da qual a gente não pode abrir mão. Está aqui ainda? Que você tem que assumir a responsabilidade de querer acertar. Amém? Erramos por vezes enquanto estamos criando, formando, gerando, abençoando. Errar pode acontecer, mas nunca poderemos abrir mão daquele jeito que Deus nos deu. Fala, olha aqui, assuma o que você estabeleceu e caminhe. Errou? Vamos lá que nós vamos ajustar. Mas jamais abrir mão. Amém? Segundo, Pastor Edu, qual é a referência da nossa família? A referência é a perfeição, querido. E aonde está isso? Deus e sua palavra. Aquele que criou a família é a referência para nós. A melhor e mais frutífera configuração de família é aquela que foi criada por Deus. Homem, mulher, gerando filhos. Sim ou não? Terceiro e último, eu acabo. Por mais que tenhamos errado, por mais que eu possa ter falhado como pai e mãe, escuta bem. Deus, Ele pode me ajudar a arrumar daqui para frente. Há uma frase de Sartre que diz o seguinte: importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Essa frase, ela é falha, a meu ver. Muito boa, mas é falha. Ela faz sentido quando eu decido que eu tenho que tomar uma decisão de mudar a minha vida. Mas existem coisas que são tão terríveis, tão pesadas, tão tenebrosas em nossa vida que eu sozinho não dou conta de arrumar. Tudo bem. A boa notícia para você e para mim hoje é que existe um Deus que te criou, que te formou, que está pronto para mudar a sua história. Não importa a circunstância. E dentro da família. Amém? Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.